Olá, estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Mário Victor, eu sou professor do componente de Física. Pessoal, hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem. Essa questão é a número 106 do caderno amarelo do Enem de 2024. Essa questão a gente vai ter que fazer uma análisezinha de uma tirinha que teve. Olha como ela é legal. Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de saltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção da sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão de maneira ilustrada no último quadrinho. Qual vetor representa a força resultante exercida pelo Calvin pelo chão sobre o Calvin no exato momento em que ele toca ao chão? Bora lá então, a gente tem que analisar essa tirinha aqui. Olha que legal, ele está balançando aqui e aí ele pula do balanço. Perceba que no momento da queda, ó como ele cai. Ele cai de maneira diagonal em referente ao chão, né? Ó, Holston, estamos com um problema na trajetória orbital. Aqui ele faz ainda essa questão do sarcasmo, né? Ele vai falar que está com um problemazinho em órbita. Olha, bora lá então relembrar qual é o princípio da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton me diz que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Newton, quando ele fala em relação a isso, ele está associando a questão de ação e reação. Olha que legal, quando a gente exerce então uma força sobre um determinado objeto, um determinado equipamento, ou até mesmo a parede, a gente recebe essa força, porém de sentido oposto. E aqui a gente vai relacionar a questões de nadador, por exemplo. O nadador, quando ele está nadando, ele exerce uma força sobre a água, e a água também exerce uma força sobre ele, porém de sentido oposto. Uma vez que ele puxa, a água também vai ter essa questão, né? Só que de sentido oposto. Aqui com o Calvin vai funcionar da mesma forma. Quando ele vai cair, perceba que ele falou do problema em órbita, né? Mas quando ele cai, ele tem um pequeno errozinho de trajetória. Ao invés dele continuar circulando, devido à gravidade, ela puxa ele para o chão. Porém, o Calvin, ele não vai cair de maneira perpendicular ao chão, não, como ele pensou, né? E muito menos de maneira vertical, horizontal, perdão. Ele não vai cair verticalmente assim. O que vai acontecer então, pessoal, aqui? Ele vai cair em uma diagonal, ou seja, essa força que ele vai exercer sobre o chão é justamente a cabeçazinha dele sendo inclinada assim para baixo, e uma vez que toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma intensidade, porém sentidos opostos, aqui ele vai ter também essa mesma força, porém em sentido oposto. Uma vez que esse sentido é contra o chão, nesse quesito aqui, qual seria então a força oposta a ele? Seria essa então a força peso? Não. Seria a força normal? Também não. Olha a força resultante, pessoal, qual é? A força resultante, ela parte justamente oposta à força que Calvin exerceu, né, sobre o chão. Logo, qual seria então a alternativa que nos satisfaz, que tem um sentido correto dessa força que o chão exerce sobre o Calvin? Seria justamente a nossa alternativa A. A alternativa A, ela expressa perfeitamente qual é essa força resultante, já que ela é oposta à força resultante que o Calvin exerce sobre o chão. Uma questão considerada fácil, se você relembrar desses princípiozinhos. Você pode resolver ela por esse princípio da lei de Newton, ou você pode ir por decomposição de força. Aí você vê qual seria, então, o sentido, né, dessa questão aí, desse vetor força. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima questão, tá bom?